Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Graças a Deus. Estamos de volta. Boa noite a você. Eu sou o pastor Arlan e para mim é uma honra contar com a gentileza da sua audiência. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2023. E agora são 22h17. Esse é o momento da exposição bíblica. Eu já quero convidar você encarecidamente a abrir a palavra de Deus na segunda carta de João, localizando aí o livro do Apocalipse, que é o último livro da palavra de Deus. Você vai retroagir, vai voltar, você vai se deparar aí com Judas, 3 João. Então você vai localizar a segunda carta escrita por João. Nós iremos, pela graça de Deus, finalizar a exposição cabal completa dessa pequena, mas tão significativa carta da Sagrada Escritura. Segunda carta escrita por João. Eu quero convidar você, mais uma vez, a redobrar sua atenção. Eu quero passar uma visão panorâmica, uma visão geral da segunda carta escrita por João. Na sequência, nós iremos retomar de onde paramos ontem e vamos cobrir toda a carta hoje para a glória de Deus. É uma carta pequena, apenas 13 versículos, mas muito tem a nos ensinar. Pois bem, quem escreveu essa carta foi João, o apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso por volta do ano 85 ao ano 90 da era cristã. Quando João escreveu essa grande carta, ele estava na cidade de Éfeso. E ele não escreveu aleatoriamente essa carta, não. João escreveu essa carta com 2 propósitos que são coletados na própria carta. Em primeiro lugar, João escreveu para encorajar os irmãos ao amor fraternal. Isso fica claro nos versículos 4 ao 6. Segundo propósito, João escreveu essa carta para advertir a igreja acerca do perigo dos falsos ensinadores. Essa carta, ela segue a estrutura convencional das cartas do Novo Testamento. Ela está basicamente dividida em 3 partes maiores. Nós temos a abertura, nós temos o corpo da carta, onde o seu tema é ampliado e desenvolvido, e nós temos também o encerramento. Versículos 1 ao 3, nós temos aí a abertura. Essa abertura, ela compreende 3 pontos. Nós temos a pessoa que escreveu a carta, ele se identifica, o ancião. Nós temos os destinatários da carta, a saber, a senhora eleita e a seus filhos, e nós temos também uma saudação cristã, a graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, versículos 1 ao 3, a abertura da carta. Versículos 4 ao 11, nós temos o corpo da carta. Versículos 12 e 13, o encerramento da carta. Hoje nós iremos pregar a partir do versículo 9. Versículo 9 ao versículo 13. Porém, nós iremos ler a partir do versículo 7, para termos uma visão mais geral. 2 João, versículo 7 ao 13. Lemos assim a palavra de Deus. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito que escrever-vos,
não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Prezado ouvinte, como posto ontem, nos dias do apóstolo João, os falsos mestres, eles estavam deturpando a verdade e ensinando heresia. Eles andavam de lugar em lugar, de cidade em cidade, fazendo isto. E para que eles pudessem ter êxito na missão deles, eles careciam de duas coisas básicas. Em primeiro lugar, acolhimento. Em segundo lugar, oportunidade para pregar. Se eles não achassem acolhimento e oportunidade para pregar, eles não teriam êxito na missão deles. Então, João, nos versículos 7 ao 11 especificamente, ele vai mostrar que a igreja do Senhor, a senhora eleita e os seus filhos, não deveriam respaldar essas pessoas. Essas pessoas são perigosas. Essas pessoas ameaçavam a saúde espiritual e doutrinal da igreja. Então, os irmãos deveriam viver o amor na verdade. Aliás, é no versículo 6 que João ele vai conceituar o amor que os irmãos deveriam vivenciar. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. O amor cristão não é um amor acrítico, um amor sem discernimento, um amor inconsequente, não. O amor cristão é um amor discernente, é um amor prudente, é um amor sensato. O povo de Deus, a igreja de Jesus, ela deve amar na esfera da verdade. Ela não ama a qualquer custo, ela não ama atropelando os princípios da palavra, não. É vivendo o amor, no entanto, na verdade. Aí João, no versículo 7, ele vai dar uma explicação. Por quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então perceba, prezado ouvinte, que João define o amor é com base na verdade, nos mandamentos. Se assim não fora, os irmãos teriam uma obrigatoriedade de dar acolhimento para os falsos profetas. Mas, como o amor é na verdade, aí João explica por quê. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. E como vimos ontem no versículo 7, João apresenta 4 características dos falsos ensinadores. 4 aspectos envolvendo os falsos ensinadores. Primeiro, a quantidade. Será que a quantidade é pouco ou muita? O texto diz, porque já muitos. A quantidade é expressiva. Segundo fator, o caráter deles. Porque já muitos enganadores. Eles enganam. Terceiro lugar, o âmbito de atuação, o alcance deles. Entraram no mundo, saíram pelo mundo afora. Quarto lugar, o credo deles, a heresia que eles difundiam, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Eu não vou explicar o versículo 7, porque foi pauta de ontem. Se você querer reprisar, ou se você não ouviu e tem interesse em ouvir, você pode acessar o canal focado nas Escrituras. Você vai localizar uma playlist e lá você terá acesso à exposição versículo a versículo até o versículo 8. Pois bem, depois que João ele explica no versículo 7 o porquê os irmãos deveriam viver o amor na verdade, ele agora vai emitir uma exortação no versículo 8. Perceba aí, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Então, no versículo 8, João está advertindo, os crentes precisam ter cuidado, porque os falsos profetas são muitos, são enganadores, saíram pelo mundo afora e negam a verdade bíblica de que Jesus Cristo
ele veio ao mundo em carne. Temos que ter cuidado, mas a pergunta é: como os crentes terão capacidade de identificar os falsos profetas? Até porque devemos ter cuidado, até porque não devemos dar chancela, apoio para eles. Que critério teremos? É isto que João apresenta a partir do versículo 9. Leia comigo o versículo 9, por favor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Prezado ouvinte, nós temos aqui um critério doutrinário. Como nós teremos capacidade para identificar um falso profeta nesse contexto que João apresenta aqui? Através desse critério doutrinal. O que as pessoas que pregam têm dito, têm falado, têm acreditado acerca de Jesus Cristo? Todo aquele que prevarica, a palavra prevarica aqui significa ultrapassar. Esses homens perigosos, enganadores, eles estavam ultrapassando a Escritura. Eles estavam negando o Cristo escriturístico e estavam pregando um outro Jesus que não era o Jesus da palavra. Eles prevaricavam, eles ultrapassavam os limites. É curioso observar, como eu ventilei ontem, que no primeiro século da era cristã já existia de forma embrionária o que passou a ser chamado de gnosticismo. Do gnosticismo veio uma faceta chamada docetismo. Os docetistas, eles ensinavam, eles pregavam que Jesus não veio na forma humana. Jesus apenas tinha aparência humana. Mas João combate, ele desmistifica isso, não somente aqui, mas no evangelho que leva o seu nome e também na sua primeira carta. Eles estavam, gente, ultrapassando o limite das Sagradas Escrituras. E com essa mentalidade advinda do gnosticismo, eles criam o seguinte, que havia um conhecimento elevado para algumas pessoas que eram separadas. Ou seja, eles apresentavam novidade. Eles não se preocupavam com o que está escrito, que as pessoas podem verificar, que as pessoas podem abrir a Bíblia e falar, não, de fato está escrito. Não, eles ultrapassavam. Eles diziam, olha, nós temos uma revelação nova aí, o negócio é bom. É mesmo? É, moço, Jesus não veio em carne, não. Ou seja, eles prevaricavam, ultrapassavam o limite da Sagrada Escritura. Essa é a postura típica dos falsos profetas. Ir além do que está escrito. Eu me lembro que nos dias do apóstolo Paulo, por exemplo, falsos ensinadores começaram a acusar Paulo. Passaram a chamar Paulo de impostor. Aí Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele faz uma defesa do seu apostolado. E lá em 2 Coríntios 2,17 ele diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Paulo está dizendo, mentirosos são vocês, falsificadores são vocês, impostores são vocês. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, pregamos a Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então perceba, caro ouvinte, que os falsos profetas, eles adulteram a palavra de Deus. Eles não se contentam com o que está escrito. Eles querem modismos e inovações. Eu me lembro também na palavra de Deus, eu vou até ler para você agora, a passagem de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Você há de convir comigo acerca do perigo que é ultrapassar, pregar além do que está escrito. Paulo disse, mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Servo de Deus que me ouve agora, como é perigoso uma pessoa ir além do que está escrito. Paulo está dizendo ainda que nós mesmos, apóstolos, pregadores, ou um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho além desse que
que eu tenho pregado a vocês. Seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Gente, é muito sério. Os falsos profetas, eles torcem a Sagrada Escritura. Aliás, nos dias do apóstolo Paulo, já se pregava um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Segundo os Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, etc. Prezado ouvinte, Paulo, ele está admitindo que nos seus dias algumas pessoas estavam pregando Cristo, um Jesus que não era o Jesus do Calvário, que não era o Jesus da Sagrada Escritura. Eu olho para a nossa atualidade e fico pasmo, fico triste, porque muitos pregadores têm deturpado a palavra de Deus de tal maneira, têm prevaricado de tal maneira, têm ultrapassado de tal maneira, que eles estão pregando um Jesus que não é o Jesus da Escritura. Eles estão fazendo caricaturas de Jesus, um Jesus milagreiro. Você precisa de quê? É cura? Está desempregado? As pessoas não pregam o Evangelho de Cristo. As pessoas não pregam a salvação. As pessoas não chamam as pessoas à fé e ao arrependimento, ou seja, à conversão. A mensagem é: você está doente? Venha para a igreja que Jesus vai te curar. Você está desempregado? Basta você clamar a Jesus que ele vai te socorrer. Eu quero dizer a você em alto e bom som, você que me ouve agora, esse não é o Jesus da Escritura. Eu não nego a verdade bíblica de que Jesus tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Só que o que as pessoas, os pregadores estão pregando acerca de Cristo, não é o nosso Cristo. Não é o Cristo do Calvário. Não é o Cristo que é Deus, plenamente Deus, que se fez homem sem deixar de ser divino. Eles estão ultrapassando a Sagrada Escritura. Eu quero chamar a sua atenção agora para o seguinte fato. Precisamos ter cuidado para não incorrermos por esse caminho. Você que me ouve nesse exato momento e prega, eu te pergunto, você tem pregado o quê? Você tem assumido o púlpito para pregar diante de Deus, a igreja de Deus, mas o que você tem pregado? Você tem ultrapassado os limites das Escrituras? Você tem prevaricado? Paulo diz de forma clara em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra. Então, o pregador, ele precisa pregar única e exclusivamente a palavra de Deus com fidelidade. A Escritura, a Bíblia, é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. Nós não precisamos ir além, já temos a palavra de Deus escriturada, autoritativa, inspirada, inerrante, infalível, a boa palavra de Deus. Então perceba, prezado ouvinte, aqueles homens estavam ultrapassando, prevaricando. Inclusive, acerca de Jesus, eles estavam pregando um outro Jesus. E João diz mais: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. O que significa isso? Esses falsos ensinadores aqui, eles não perseveraram na doutrina de Cristo. Ou seja, no ensino acerca de Cristo. Um dia, supostamente, eles creram. Por que eu digo supostamente? Porque, na verdade, eles nunca creram. Eles entraram na porta da igreja por conveniência e não por conversão. E eles agora são pregadores.
Eles agora são proclamadores. No entanto, eles nunca foram salvos. Isso mesmo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, João vai deixar claro o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então eles não perseveraram na doutrina de Cristo. Por quê? Porque eles nunca nasceram de novo. E aqui fica um alerta. Eu creio que tem muitos pastores amigos me ouvindo agora. O cuidado, gente, que precisamos ter. Tem pessoas que se convertem hoje e amanhã já está assumindo o púlpito da igreja para pregar. Está certo? Claro que não. É necessário discipulado. O recém-converso precisa entender a sã doutrina, o evangelho, quem é Jesus, o que significa viver a vida cristã, viver para a glória de Deus. Então, nós, líderes cristãos, precisamos ter cuidado, porque nós prestaremos contas diante de Deus. Nós, amigo pastor, não devemos ser irresponsáveis. Nós precisamos zelar da glória de Deus e da pureza da igreja. Esses homens supostamente creram e agora estão negando Cristo. Eles diziam, não, Jesus não veio em carne, não. Eles estavam prevaricando. O próprio Cristo vai dizer em João 8, 31b, ele vai dizer que todo verdadeiro discípulo, ele permanece na sua palavra. E esses homens aqui não estavam perseverando. Por quê? Porque não era um discípulo verdadeiro. Não era um cristão genuíno. Aqui nós temos uma lição digna de nota. O critério para identificarmos os falsos profetas é através da doutrina cristã. Se você, irmão, que me ouve agora, não conhecer essa doutrina, você será uma presa fácil. Os falsos profetas, que são muitos, que são enganadores, que estão espalhados pelo mundo afora, ele pode fisgar você, irmão. Isso é sério. É necessário, perceba, João está apresentando aqui um critério para a igreja identificar os falsos ensinadores, e o critério é doutrina. Se alguém não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina acerca de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho, é salvo, é crente verdadeiro. Então, se você não conhecer a sã doutrina, e agora? O que você vai fazer? Tem pessoas que dizem, não, pastor Alan, mas a doutrina cristã, a teologia cristã divide a igreja. Será que isso é verdade? Se for de dividir, vai dividir o seguinte, os verdadeiros dos falsos, os crentes dos descrentes, as ovelhas dos bodes, aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Ah, não, pastor, mas doutrina bíblica, cristã, teologia, apaga o fogo espiritual. Será que é verdade? Claro que não. Se for de apagar, vai apagar o fogo estranho. Amém. Mas a sã doutrina é vital para que a igreja tenha capacidade para identificar os falsos profetas. Recomendação pastoral para você. Você que é crente em Jesus e me ouve agora. Você precisa crescer no conhecimento doutrinário. Você precisa crescer no conhecimento acerca de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você precisa ler sua Bíblia. Você precisa se encontrar com Cristo nas páginas da Bíblia. Você tem que aprofundar o seu conhecimento doutrinário. Você precisa ser discipulado. Enfim, é necessário conhecer a sã doutrina, principalmente a cristologia. Pedro vai dizer na sua segunda carta 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 10, João diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa.
e tampouco os saudeis. Então perceba, os irmãos deveriam estar cônscios, cientes da doutrina acerca de Cristo, de tal maneira que quando os falsos profetas chegassem, olá, graça e paz, paz de Cristo, tudo bem? Os crentes deveriam identificar, peraí, você crê o que acerca de Cristo? Percebeu aí? Se você, meu amigo, não conhece a palavra de Deus, eu lamento por você. Você será uma presa fácil. Sabe quem está interessado em que você seja um crente ignorante da Bíblia? Primeiro, o diabo. Segundo, os falsos profetas. Eles querem fazer de você marionete. Tudo que eles ditar no nome de Deus, foi Deus quem me disse. Você vai questionar como? Você precisa conhecer a palavra de Deus de tal maneira, quando a pessoa chegar lá, eu sou um profeta, eu sou um evangelista, é mesmo? Você vai ter capacidade de colocá-los à prova. Pregamos recentemente na igreja, pela graça de Deus, os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. E na carta de Cristo endereçada à igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja que, apesar de ter perdido o primeiro amor, mas era uma igreja ortodoxa. Não tinha essa de falso mestre chegar lá e ter isso. Não, a igreja jogava duro, pastor. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 e 2, lemos assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer, isto é, suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Percebeu, meu ouvinte? O pessoal chegava lá, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Ah, é mesmo? Vem cá. A igreja estreitava a vida deles de tal maneira que a conclusão era: epa, vocês são mentirosos. Meu irmão amado, Deus quer que você chegue nesse nível. Você ter capacidade de avaliar quem é você veio da onde, você crê em quê. Estamos falando aqui sobre hospitalidade. A igreja não pode financiar essas pessoas. A igreja não pode apoiar esses homens que estão atacando a fé. Esses homens que são inimigos da cruz de Cristo. Nós não devemos dar apoio para eles. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. A Bíblia fala sobre hospitalidade. Já pregamos para você aqui em outro momento. Romanos 12, 13, por exemplo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Hebreus 13, versículo 2. E não vos esqueçais da hospitalidade, etc. 1 de Pedro 4, versículo 9. Sendo hospitaleiros uns aos outros sem murmurações. Então a Bíblia manda que o povo de Deus seja acolhedor. Mas e agora? Os falsos profetas vão bater na porta. Eu tenho que acolher, eu tenho que hospedar. Olha o tema central da carta: vivendo o amor em quê? Na verdade. Então você vai ter critério agora. Você crê em quê, meu amigo? Percebeu aí? Então a igreja precisa ter critério. A casa aqui nessa época se refere tanto à casa dos irmãos mesmo, só que muitos deles cediam as casas para o culto pastoral, o culto congregacional. Quando esses homens chegassem lá, os irmãos não deveriam receber na igreja nem na casa deles. Aliás, em 1 João 4, versículos 1, 2 e 3, nós temos em reforçar a questão do critério doutrinário. Ouça: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha o 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, sim, é de Deus. Versículo 3.
E todo espírito, toda pessoa que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, alguém chegou na sua porta, na igreja local, você tem que ter critério. Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive recentemente. Cheguei num recinto separado para o culto, tinha um rapaz já na porta da igreja. Pastor, já ia embora já. Não, você não vai, não, vai entrar para a gente ouvir a palavra de Deus. Aí ele me disse o seguinte: olha, eu já vim já cedo, o meu instrumento aí, já para testar, para não ter nenhum problema. Eu fiquei pensativo, será que ele está pensando que vai tocar na igreja? Quem é ele? Eu conheço ele? Não. Aí nós entramos no recinto, tudo certinho, e eu fiz uma pergunta para ele, na verdade uma série de perguntas. E não pense você que é fácil não, meu amigo. Na qualidade de pastor, pelo zelo para com a igreja, a gente tem que passar por cada desafio, né, pastor Arthur? Perguntei, geralmente quando você chega nas igrejas por aí afora, você já vai tocando? É isso mesmo. Falei, ô amado, aqui a gente tem alguns critérios. Nós já temos já o grupo de louvor da igreja. Prezado ouvinte, você consegue imaginar o semblante daquele rapaz? Depois eu aprofundei as perguntas por amor à igreja. Você é da onde? Tal lugar. E sua família? Não, estou trabalhando aqui, tem 4 meses que eu deixei minha família. Olha, a igreja tem que ter critério. Em alguns lugares, infelizmente, ele tem tocado em todos os lugares. As igrejas, infelizmente, está faltando o critério. Então, o ponto é, nós não devemos receber nem na igreja para dar oportunidade, para pregar, para ensinar, nem na nossa casa. Eles são, como já vimos, seguidores do anticristo. Então, nós não devemos dar respaldo, nós não devemos dar apoio. E o texto diz mais, nem tampouco os saudeis. Na Almeida Revista Atualizada está assim, nele deis as boas-vindas. Então, se você identificar uma pessoa na igreja ou na sua casa que não traz, não crê na sã doutrina, você está proibido de ser acolhedor. Você precisa dizer não. Porque o contrário disso, como veremos no versículo 11, coloque os seus olhos no versículo 11, por favor. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ou seja, quem disser bem-vindo, pode entrar, aqui o púlpito, pode pregar, você será conivente, cúmplice das más obras deles. Mais uma vez, com muito respeito, eu quero me dirigir a pastores que me ouvem agora. Colega pastor, Deus nos confiou uma grande responsabilidade. Paulo vai dizer em Atos 20, 28 aos pastores da igreja de Éfeso o seguinte: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amigo pastor, temos uma responsabilidade muito grande. Nós recebemos a honra de pastorear a noiva do Cordeiro. Nós não devemos colocar qualquer pessoa no púlpito da igreja para pregar a igreja que o Senhor nos confiou para apacentar. Infelizmente, pastor Arne, é para o nosso lamento que tem acontecido, infelizmente. Pessoas que não amam Jesus, pessoas que não amam a palavra e têm tido abertura. Sai pregando de lugar em lugar, você pergunta, você vê de onde, quem é o seu pastor, você sei aonde. Por vezes, pregadores independentes. Alguns dizem, olha, meu negócio é com Jeová. Sabe por que eles dizem isso? Para você não querer colocar ele no estreito, provar ele. Quando ele fala, meu negócio é com Deus, ele quer te intimidar para você não aprofundar. Amigo pastor, obreiro da obra de Deus, crente em Jesus Cristo, nós não devemos confiar o púlpito da igreja a pessoas que nós não conhecemos. Precisamos analisar a procedência, a conduta da pessoa, a crença da pessoa. De outra sorte, nós estaremos sendo cúmplices das obras infrutuosas das trevas.
Eu te pergunto, você quer ser conivente com aqueles que estão atacando a verdade? Você quer apoiar, financiar, acolher pessoas que são contra Cristo, aquele que morreu na cruz para te salvar? Pois bem, você precisa viver o amor na verdade, de tal maneira que, se for necessário, você dirá, com cortesia, com gentileza: ô meu amigo, não te conheço, não dá para mim fazer isso não. Ok, gente? Pois bem, deixa eu funilar um pouco mais para a gente, para a conclusão da carta. Tem pessoas que falam o seguinte: não, na minha casa não, pastor. Deixo nada. Na minha igreja, pregar que eu não conheço, prega nada. Que bom por isso. Só que os falsos mestres entram na sua casa por vez de outra maneira. Deixa eu te perguntar: quem você tem ouvido no YouTube? Que pregador é? Centrado no Evangelho, em Cristo? Porque hoje, infelizmente, as pessoas não querem, não têm deleite na verdade, muitos cristãos. Querem inovação. Não quero ouvir um pregador porque ele vai na alma, ele toca na gente. Eu te pergunto, ele tem compromisso com o Evangelho de Jesus? Talvez o falso profeta está entrando na sua casa através da literatura. Eu me lembro que, cerca de 2 anos aproximadamente, eu preguei com o pastor Arne a segunda carta de João, a terceira carta de João e recentemente Judas também, todas as cartas de forma plena para a igreja de Jesus. E quando eu pregava, eu chamei a atenção dos irmãos para o cuidado que devemos ter, até mesmo com literatura. O povo de Deus não pode ler qualquer coisa não, gente. E eu me lembro de quando eu estava pregando, no mesmo dia, na mesma noite, um irmão me procurou: pastor, eu tenho uma seleção de livros lá que eu vou mandar foto para o senhor. Se não tiver procedência legítima, vai para o lixo. E foi mesmo. Fui lá na casa dele, oramos. Aqui está, pastor, os livros. Heresia vai para o lixo. Então temos que ter firmeza, gente. Nós não devemos ser coniventes com os falsos profetas. Tenha cuidado, não ouça qualquer pregador, não. O seu pastor não prega na igreja, não ensina a Bíblia. Você quer mais o quê? Ah, não, mas é pecado. Pecado não. A depender da pessoa que você vai ouvir. Não, mas eu gosto de ouvir, então faça o seguinte: converse com o seu pastor. Pastor, eu tenho muito tempo sobrando. O senhor poderia me recomendar pregadores bíblicos que eu quero aprofundar, pastor? Ah, certamente, se o seu pastor é centrado, ele vai fazer uma playlist e você terá dificuldade de exaurir todo o conteúdo. Então, nós não devemos dar apoio, não devemos financiar os falsos profetas. Vamos então para a conclusão da carta. Olha aí o versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Perceba que João, ele tinha mais coisa para falar, mas na carta ele disse o suficiente. Tenho muito que escrever-vos, mas não quis. Perceba que ele não quis, uma decisão dele, fazê-lo com papel e tinta. O papel aqui é uma referência ao pergaminho. Era um material para escrita, próprio para escrita, feito de peles de animais. Já a tinta, que significa negro aqui, é uma combinação de água, carvão e resina vegetal, próprios para escrita. Então, João, olha, eu tinha mais coisa para falar, mas nessa carta vai só isso mesmo. João tinha uma sensibilidade, ele era objetivo. Ele queria fazer o quê? Ele queria alertar a igreja a viver o amor fraternal entre si, os irmãos internamente, mas também advertir a igreja a ter cuidado com os falsos profetas. Então essa missão, essa meta, ele cumpriu. Mas espere ter convosco e falar o quê? Boca a boca, ou seja, conversaremos de viva voz, de corpo presente. João amava essa igreja. João amava esses irmãos. Ele já havia declarado no versículo 1, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. João abriu o coração. Tem pessoas que dizem: eu sou cristão, mas é emburrado, é fechado. Dizer para o irmão que ama, nada, mas João abriu o coração. Meus irmãos, eu amo vocês. Ele amava tanto que ele queria ter uma comunhão de corpo presente com eles, para que o nosso gozo, para que a nossa alegria seja cumprida, ou seja, completa. Versículo 4,
ele já estava radiante de alegria com esses irmãos aqui. Ou seja, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Ele estava radiante, mas ele queria mais, e de corpo presente, para que a alegria fosse completa. Pois bem, no versículo 3, ele diz o seguinte: saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então aqui João está mandando saudação para esses irmãos de outros irmãos de outra igreja local, muito provavelmente membros da igreja que João era pastor. Percebeu a comunhão? Com os falsos mestres, não acolha não, não receba não, não financie não. Mas olha, tem irmãos aqui amados, mandando cumprimentos cristãos para vocês. Saúdam-te os filhos de tua irmã eleita. Amém. Para finalizar de fato em verdade, viva o amor na verdade. Ame os seus irmãos na fé e não apoie os falsos profetas.